própria, o próprio site dele, o próprio jornal dele, e não deixa que, tentando induzir a população. E quem lê deve procurar interpretar para saber aquilo que vai ser ruim ou bom, o que vai tirar um aproveito para si mesmo, e não levar tudo que o outro falou e colocar em prática. É às vezes quando você vê numa novela, por exemplo, você quer dizer, fazer na vida real, ver no cinema, na televisão, quer ele fazer também. Então, isso é errado. Então, a gente deve ver e perceber, tirar a parte boa e como você interpretou e quer fazer, e quer viver. Não pegar e deixar que as outras pessoas induzam você a fazer determinado tipo de coisa. Quem descreve algum acontecimento o faz de acordo com a própria visão do mundo, na verdade, não é um problema em si mesmo. O leitor deve fazer uma análise crítica de tudo que lê, estabelecendo assim sua própria verdade. Todos os meios de comunicação devem fornecer mais de uma posição acerca de fatos, conflitos, impasses econômicos e outros. Então, deve adotar uma forma para que não induza a população a levar a cometer aquele erro. Eles tenham o senso crítico de aderir àquele objeto em si. A revolução tecnológica que permitiu a conexão online, as notícias de alcance mundial eram divulgadas pelas agências internacionais. Os maiores conglomerados jornalísticos internacionais que repassam as notícias a agências locais são dos Estados Unidos, como é o caso da rede de televisão CNN, e na imprensa escrita da UNED em UPI, certo? E outras agências, tanto americanas como na Inglaterra, na França, é que divulga na Itália e divulga tudo aquilo que eles querem explicar para o mundo e que o mundo todo copie e siga isso. Isso é uma parte que eles têm para levar o seu dinheiro, o seu capitalismo para vender seus produtos e tentando induzir a população. Essas empresas, grandes conglomerados de comunicação, interferem no modo como a notícia chega aos domicílios de todo mundo, porque definem interesses associados aos de grandes empresários transnacionais, as grandes multinacionais. Então, eles divulgam aqueles produtos daquelas empresas que a população do mundo inteiro tente comprá-la, tenta adquirir aquele objeto, no sentido de vender mais. Tem relação próxima com os governos de seus respectivos países. A conjugação de forças dessas organizações faz com que a notícia chegue de maneira muitas vezes distorcida, em razão da associação delas às ideologias que defendem atualmente. Essas empresas ainda dominam os noticiários, né? Então, vai divulgando todo o papel em si da notícia em si. Com o surgimento da internet, muitas mudanças estão ocorrendo nesse cenário, uma vez que a apuração das notícias se tornou mais rápida com a agilidade desse meio de comunicação, né? As notícias são disponibilizadas de modo imediato e contínuo, podendo ser atualizadas com facilidade. Isso causou mudanças na relação dos jornalistas com suas fontes. Estas passaram a ter os próprios sites e perfis nas redes sociais, por meio dos quais estabelece comunicação direta com o público, tirando dos jornalistas
o poder de selecionar o que será notícia ou não. Ou seja, a imprensa mesmo, por exemplo, dando o canal de televisão, a Globo, por exemplo, a Record, ela vai divulgar o que ela quer, não é o que o jornalista vai dizer. Eles vão escrever o texto e dar para o jornalista publicar, divulgando aquilo que vai ser importante para aquele jornal. Então, vai ter lá uma central, que aquela central é o que vai dizer o que deve ser jogado no ar, e levando o aproveitamento do canal e não do jornalista. Então, eles divulgam aqui que é interesse da emissora ou do jornal. E essa impressora e esse jornal ou emissora de TV pode estar junto também com o presidente de cada país, que vai pagar para ela fazer aquilo. Então, é uma forma de induzir a população. Com o surgimento da internet, no entanto, muitas mudanças estão ocorrendo nesse cenário, uma vez que a apuração das notícias se tornou mais rápida com a agilidade desse novo meio de comunicação. As notícias são disponibilizadas de modo imediato e contínuo, podendo ser atualizadas com facilidade. Isso causou mudanças na relação do jornalista com suas fontes. Estas passaram a ser os próprios sites e perfis nas redes sociais, por meio dos quais estabelecer comunicação direta com o público, tirando do jornalista o poder de selecionar o que será notícia ou não. Os veículos de comunicação tiveram de se adaptar a essa nova realidade, buscando como diferencial não a novidade, mas sim a análise e o tratamento aprofundado de fatos já divulgados. Então, isso divulga bem rápido. Então, o jornalista não tira aquilo que era importante chegar com a notícia. A chegada dos dispositivos móveis, como o tablet, o computador, o telefone, causou um impacto no jornalismo, que às vezes você não precisa, você pelo o seu site daqui, na televisão, você, no seu celular, no computador, você já leu um site de notícia, você já viu aí o que alguém divulgou, que às vezes não é nem um próprio jornalista, é uma pessoa que cria ali sua rede social, seu site, e divulga aquilo que quer. Essas novas tecnologias digitais permitem o jornalista produzir e enviar à redação ou ao site de notícias informações sobre determinado fato que, no mesmo instante em que ocorre, os processos de apuração e comunicação dos fatos tornam-se cada vez mais rápido, mais ágil, né? Onde você está na rua, você pode ver um determinado objeto no seu celular, uma notícia ali, e você divulgar para uma televisão e mandar para o programa que está passando agora de meio-dia, né? Um jornal policial, você vê, gravar ali e jogar, e a televisão vai divulgar, que isso você vê acontecendo hoje muito, que você está assistindo o jornal Cabranco, o da Record, o da Bandeirante, e o cara pelo celular, você vai passando, já tem o endereço daquele jornal, ou o site, como queira dizer, e você fazer isso. Né? Às vezes muita gente faz isso. Certo? Então, na mesma hora, foi divulgado aquela notícia. A chegada dos dispositivos móveis, como os tablets,
causou impacto todas essas inovações promoveram mudanças na maneira como o público lida com as notícias. As pessoas estão conectadas à rede durante mais tempo e querem o acesso rápido e diversificado às informações. Isso exige grande dinamismo das empresas de comunicação, as quais estão buscando adaptar seus sites, desenvolvendo aplicativo para os dispositivos móveis. Então, eles jogam esses bem rápido. Então, a notícia é divulgada naturalmente. Nesse contexto, o público tornou-se um potencial produtor de conteúdos. Produtor de conteúdos noticiosos, registrando acontecimentos por meio de fotos ou vídeos. E, em seguida, enviando-se aos diversos canais de comunicação. Sabemos, porém, que nem todas as informações disponíveis na rede são confiáveis, o que se deve, em parte, à apuração apressada dos acontecimentos, em parte ao fato de que qualquer pessoa pode produzir e divulgar conteúdos na rede. O que eu falei antes, né? Onde você vai passando em uma determinada rua, vê um acidente, um determinado acontecimento, tira a foto e manda para um jornal. Certo? Então você está divulgando. Pode. Aí chega. E depois o jornal que receber é que vai fazer a divulgação na televisão e explicar tudo e analisar. E olhar o que aconteceu, o que você mandou. E saber também se é verdade ou não. Só que não pode mandar notícia falsa. Não é processado, viu? Nunca se refere às redes de televisão e jornais. Na última década, vários deles criaram equipes internacionais próprias, com o intuito de buscar novas formas de lidar com a notícia. Essa altitude, infelizmente, não rompeu com a participação das informações, visto que também essas empresas defendem sua própria ideologia, onde cada empresa, cada jornal vai ter o seu ideal, vai aí divulgar as suas ideias, vai ter seu pensamento do que se deve divulgar ou não, uma ideologia própria, um pensamento próprio, para que não transmite algo errado para a população. Existe na parte de política aí a parte direita e esquerda. Então, cada um deles vai levar uma tendência para a direita e outra para a esquerda. A ideologia do trabalhador e a do empresário. Então, eles vão divulgando aqueles necessários para cada um de si. E a gente que escuta e que vê, devemos tirar da nossa conclusão o que devemos seguir, né? Para não aceitar tudo aquilo que eles falam. A gente ter um senso crítico de saber o que é certo e o que é errado. O discurso da mídia incorpora diversas linguagens. Não é por meio apenas do texto que os instrumentos de mídia passaram suas mensagens. A entonação do repórter na TV, o modo como se destaca uma notícia nos jornais ou revistas, assim como as imagens selecionadas para serem impressas ou transmitidas, tem função específica no conjunto da notícia. Então, vai ser divulgada em várias partes do mundo. Um dos exemplos mais significativos para se verificarem tais linguagens ocorreu durante os ataques das Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, onde aconteceu a destruição das torres e dentro de 5 minutos o mundo inteiro estava sabendo.
aconteceu aproximadamente umas 10 horas da manhã, dentro de 5 minutos após, todo o mundo já estava sabendo o que aconteceu lá. No dia 12 de setembro, as manchetes dos jornais de todos os países do mundo destacavam o ato terrorista desenvolvido pela Al-Qaeda, que é uma organização lá do Oriente Médio, ação terrorista, organizada por Osama Bin Laden, que mostrou ao mundo a fragilidade dos Estados Unidos em relação à sua segurança interna. Nos primeiros momentos sequenciais à ação terrorista, o impacto causado foi analisado em todo o mundo, com grande densidade. Então, para todo mundo ocorreu. As TV mostravam instantaneamente o exato momento em que os aviões se chocaram com os edifícios. E as entrevistas destacavam a incredulidade da população diante daquelas imagens. As redes dos Estados Unidos enfatizavam o trabalho dos bombeiros e o choque sofrido pela ação pela população, principalmente entrevistando familiares dos desaparecidos nos atentados. A rede CNN estampava ao lado do seu. Então, aí espalhou para todo o país, né, para todo o mundo, esse atentado que houve dentro dos Estados Unidos, que foi a destruição das Torres Gêmeas, que era o local onde os Estados Unidos tinham um poder de segurança, o arsenal de guerra, e onde protegia o país em si, certo? Então, estava em várias partes do planeta, né, a notícia. E era uma área dos Estados Unidos onde se participava ali. Então, a ideologia é todo sistema de ideias, crença, tradição, interdependentemente sustentável por um grupo social de qualquer natureza ou dimensões, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, seja estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Então, a ideologia é um conjunto de ideias que a população tenha, que todo ser humano existe, sua ideologia, que seja pobre ou que seja rico, que seja com estudo ou não, mas você vai ter sua ideia própria de como viver e de como quer ser e crescer no decorrer de toda a sua história. Então, a notícia é importante para a gente divulgar aquilo que a gente quer. E também a gente sabe o que está acontecendo no mundo em si, onde você vai poder ler o jornal, assistir um filme e você sabe tirar a parte positiva e negativa. Temos a mídia, que é os canais de televisão, o jornal, e hoje temos as redes sociais, a internet e outros sites que vocês sabem mais do que eu, que vão divulgando aquilo que querem, que a população gosta de ouvir e de ver também, né? Onde você vê esses sites, às vezes uma pessoa bota aí aqueles blogs, não sei o que mais lá, e vai divulgando para toda a humanidade, para todo mundo. Vocês aí conhecem algum aí que eu não saiba? Me diga aí. Na internet, vocês jogam o que tanto? Nas redes sociais, vocês jogam o que tanto? As coisas de meme, essas coisas assim, sabe? Publicações já amigos. Aí eu olho assim no Insta. Eu olho Na... as publicações dos amigos, vejo mais sobre uns jogos, sobre escola e tal. Os jogos é o que mais vê, né? Certo? Né? E a conversa com os colegas. Uma música também.
e outros, às vezes, botam o filme também para assistir algum filme, não é isso também? Então, todos vocês vão encontrar aí. Então, essas notícias que está incluído na mídia é o que a gente podemos ver, assistir e ouvir também e tirar a parte positiva e negativa e seguir só a parte positiva. Então, os meios de comunicação, agora no fim do século XX e início para XXI, cada vez eles estão sofisticando mais, estão se desenvolvendo, estão ampliando mais ainda. O fim do século XX contribuiu para que as notícias se disseminassem rapidamente, ou seja, elas fossem mais rápidas. Elas se saíssem, como eu citei antes, acontece um negócio agora 10h39 e daqui a 2 minutos é divulgado para o Brasil inteiro, talvez até para o mundo, dependendo da utilidade onde foi colocado, certo? Então, acontece bem rápido. O que ocorre no outro lado do planeta pode chegar ao domicílio da maioria dos cidadãos numa fração de segundo, influenciando decisões de caráter político, econômico ou militar e interferindo no mundo como as pessoas veem o mundo. Como a gente vê, então, a parte econômica é quando compra e vende alguns produtos. A política é quando a gente decidir a mudança de um governo, uma ideia de que a política vai botar, vai adotar. E o militar que também interfere na parte política quando existem alguns conflitos de uma região para outra. Acessando site de notícias, assistindo a noticiário na TV ou lendo manchetes de jornais, entramos em contato com situações e fatos próprios do nosso tempo. Muitas das notícias que nos chegam hoje é influenciado nossa vida são resultado de decisões e acontecimentos anteriores. Para compreender a sociedade atual e as relações de poder no mundo atual, é necessário analisar todos os componentes das notícias, observando as ações que as influenciaram e a reação delas decorrentes. As notícias em si espalhou para todo o lado. Então, vem ocorrendo de uma forma ou outra. Então, você vai divulgando de uma determinada área de uma região. A mídia é da maior importância nessa disseminação dessa notícia. Denomina-se mídia todo o conjunto de comunicação e aparatos usados para transmitir informações como sites de notícias da internet, jornais e revistas impressas, rádio, televisão, cinema e propaganda e anúncios publicitários, como eu citei antes, que isso é a mídia que vai dar as notícias e divulgar algo que ela quer, que seja de uma parte positiva ou negativa. A mídia é de maior importância na disseminação das notícias. Denomina-se mídia todo o conjunto de comunicação e aparatos usados para transmitir informações. Na atualidade, os meios de comunicação intensificaram de tal forma que passaram a ser conhecidos como massa, né? A notícia em massa. E essa notícia em massa, esse termo que quer dizer o quê? Que toda a população pegou, né? As pessoas, independente de ter estudo ou não, é a comunidade em massa, é uma cultura de massa, onde ocorreu e várias pessoas, população pegou e teve acesso a essa notícia. Esse novo conceito, muitos empregados em ciências sociais, tem por objetivo estudar a ampla difusão dos meios de comunicação em todas as classes sociais. Um enorme aparato de divulgação impõe a todos os povos um modelo cultural e uma maneira de interpretar a notícia de acordo com os interesses dos grandes conglomerados de comunicação. Esses conglomerados, que são
os canais de televisão, as revistas, os jornais. Hoje tem esses sites, essas redes sociais, que a população tem acesso. E daí vai divulgando a todo o mundo em si, o que aconteceu em si. Então, antes, um político hoje, antigamente fazia o começo. Eles hoje só, abaixo de nenhuma rede social, eles já fazem a campanha dele. E como um comercial também, um empresário, um dono de uma loja, pode divulgar os produtos dele pela internet, onde ele vai pegar aquele site, criar e jogar, e todo o mundo vai ver, vai ter acesso. Um dos aspectos mais importantes relacionados à divulgação das notícias é a capacidade de neutralidade dos órgãos de comunicação, né? Onde como se o órgão fosse neutro, mas talvez ele vai tirar mais uma parte, um aproveitinho para eles. De acordo com o especialista em jornalismo, os órgãos de imprensa devem respeitar a teoria da objetividade. A ideia de que o jornalismo de boa qualidade é aquele que não induz o leitor a tirar conclusões de acordo com os interesses do jornal, né? Mas o que transmite a notícia de forma neutra, sem juízo de valor, sem valorizar aquilo que ele está divulgando. Ele vai jogar a notícia que você possa pensar e tirar a parte positiva dele. Mas será que os meios de comunicação são neutros? Para o doutor em Geografia Humana, Demetrio Magnólia, efetivamente, política e ideologia estão presentes na organização de todo um noticiário, que não é neutro o objetivo. A mídia, ao contrário do que prega, a teoria da objetividade jornalística engaja na divulgação de uma concepção do mundo. Ela não é o espelho do mundo, mas uma fábrica de interpretação. Ele quer dizer o quê? Que você vai ver a notícia, vai ler o jornal e você vai interpretar da sua forma. Não vai deixar que o jornal, que o jornalista, que a Globo, que a Record, que a Cabranca coloque na sua mente, para você fazer aquilo. Você vai tirar a parte positiva e não, e não deixar de ser levado ou ser induzido pelo seu colega, pelo jornal. Aí você vai tirar a parte própria sua, uma conclusão sua. Isto é o que se dá à mídia, né? Divulgar aquilo que é essencial para aí não tentar induzir as pessoas. Sempre acontece que a propaganda induza, né? Que você compra aquele determinado produto porque você viu na televisão ou porque o seu colega comprou, ou porque está na moda, que todo mundo está usando aquele estilo de roupa, está cortando aquele cabelo, então todo mundo quer fazer aquilo. Quem descreve algo, acontecimento, faz de acordo com a própria visão do mundo, porque na verdade não é um problema em si mesmo. O leitor, porém, deve fazer uma análise crítica de tudo o que lê, estabelecendo assim sua própria verdade. Além disso, todos os meios de comunicação devem fornecer mais de posição acerca de fatos, conflitos, impasses econômicos. Os impasses econômicos é a propaganda, é o que ele está vendendo. O fato é aquilo que aconteceu em alguns conflitos existentes. E qualquer outra ideia ou pensamento que eles queiram jogar em um jornal, em um noticiário. Então, a gente vai ter a parte crítica e positiva para o que a gente vê que é verdade. Então, não deixar ser levado pelo uma propaganda, ou pelo um cinema, ou pela novela, ou pelo um filme, ou outras coisas parecidas. Ou porque viu lá dentro, ou viu na internet, ou qualquer outro site. Anteriormente, a revolução tecnológica que permitiu a conexão online às notícias de alcance mundial, era divulgado pelas agências internacionais. Os maiores conglomerados jornalísticos internacionais
que repassa as notícias a agências locais são dos Estados Unidos, como é o caso da rede CNN. E na imprensa escrita, tem o PI, a sociedade também. Há também as agências europeias, como a britânica, a da França e a da Itália. Essas empresas grandes, grandes conglomerados da comunicação interferem no modo como a notícia chega aos domicílios de todo o mundo, porque defende interesses associados aos de grandes empresas transnacionais e tem relação próxima com os governos de seus respectivos países. A conjugação de forças dessas organizações faz com que a notícia chegue de maneira muitas vezes distorcida, em razão da associação delas às ideologias que defendem. Atualmente, essas empresas ainda dominam os noticiários. Citando aqui, essas empresas da Europa, que é da França, Itália e a Inglaterra, elas têm um poder de divulgar aquilo que elas querem, juntamente com os países, que o governo, elas têm grande notícia com o seu próprio governo. Então, talvez até o Estado, o governo, a Inglaterra, a França, pague a elas para divulgar aquilo que é necessário do país deles, para o país crescer e vender mais produto. Então, pode acontecer dessa forma. Com o surgimento da internet, muitas mudanças estão ocorrendo nesse cenário, uma vez que a apuração das notícias se tornou mais rápida com a agilidade desse novo meio de comunicação. As notícias são disponibilizadas de modo imediato e contínuo, podendo ser atualizadas com facilidade. Isso causou mudanças na relação dos jornalistas com suas fontes. Essas páginas já têm os próprios sites e perfis das redes sociais, por meio dos quais estabelece comunicação direta com o público, tirando do jornalista o poder de selecionar o que será notícia ou não. Quer dizer, que o jornalista não vai tirar só que eles divulgavam que eles achavam interessante. Então, na internet, o que tem um site ou uma rede social pode botar ali o que eles viram. Para ele é interessante, mas talvez para um jornal não era. Mas ele colocou. Os veículos de comunicação tiveram de se adaptar a essa realidade, buscando como diferencial não a novidade, mas sim a análise e o tratamento aprofundado de fatos já divulgados. Ou seja, quando ele viu aquela notícia, o jornalista do outro lado vai divulgar, vai analisar ali o que ele deve comentar. Vai tirar uma conclusão do que aconteceu ali. A chegada dos dispositivos móveis, como o tablet, o computador, causou impactos no jornalismo. Essas novas tecnologias digitais permitem ao jornalista produzir e enviar à redação ou ao site de notícias informações sobre determinado fato, quase no mesmo instante em que ocorre. Os processos de apuração e comunicação dos fatos tornam-se assim cada vez mais ágeis. Então, você, como eu lhe dei o exemplo antes, você vê um negócio aqui hoje no meio da rua e você chega, filma, tira uma foto e manda para um canal, para um jornal, para um canal de televisão. Acontece muito nesse policial. O cara viu um crime, tirar uma foto, ver um acidente e mandar para o jornal policial divulgar. Antes mesmo que a polícia chegue. E depois aqui a polícia corre para verificar o fato, para saber o que aconteceu. Então, isso acontece em todas partes do mundo. E principalmente aqui no Brasil, é o que mais acontece hoje. Daqui a pouco você pode ligar o jornal que vez de quando acontece, você vê uma foto vindo lá do interior,
lá de outra cidade para aqui, para João Pessoa, ou para Campina Grande, onde tem a sede do jornal ou do canal de televisão. Todas essas inovações promoveram mudanças também na maneira como o público lida com as notícias. As pessoas estão conectadas à rede durante mais tempo e querem acesso rápido e diversificado de informações. Isso exige grande dinamismo das empresas de comunicação, as quais estão buscando e adaptando aos seus sites, desenvolvendo aplicativo para os dispositivos, certo? Então, isso é o poder da notícia que divulga. Olha, pega o caderno para vocês anotar aqui, para vocês fazerem uma pesquisa bem simples. Professor, o senhor não vai corrigir aquela pesquisa que o senhor passou, não? Eu vou dizer, depois eu vejo a outra. Tá certo, então. A de hoje Você é vai o passar outra seguinte. pesquisa, né? A de hoje é o seguinte: pesquise sobre o poder da comunicação. Então você vai encontrar mais coisa do que eu falei aqui. Pesquise sobre o poder da comunicação. O senhor quer até quantas linhas? Não, o que você encontrar, não tem a quantidade de linha, não. Então Obrigado, professor. Certo? Aí, pesquise sobre o poder da comunicação. Pronto. Por hoje é só. E tchau, e até amanhã. Todos já pegaram e até terça. Sim, professor. Professor. Até professor. Tchau. Pode sair já? Pode. Tchau, professor. Tchau. Todos pegaram, Tchau, anotaram, né? professor. Tchau. Vai com Deus. Marconildo? É, eu acredito que